lá? Gente, boa noite. Eu não sei se todo mundo recebeu essa cópiazinha. A Cíntia foi tirar mais. Eu só tirei algumas achando que o grupo era bem menor do que está aqui. Já estou até meio com medo do que pode acontecer comigo depois do primeiro encontro, já que teologia latino-americana significa teologia da libertação. Então dificilmente alguém sai daqui, né, de alguma maneira neutra. Eu pensei de fazer esse cursinho da seguinte maneira: é uma introdução. Então eu vou tentar fazer esse cursinho em 4 encontros, sendo que o primeiro hoje eu vou falar de alguns pressupostos do pensamento do que a gente chegou a falar depois de 1971 em Teologia da Libertação, sobretudo uma obra específica do Rubem Alves, que é a obra de 68, que teria dado, né, origem à relação entre teologia e libertação, inclusive no título em inglês significa isso, mas não entrou para a teologia como sendo o pai da teologia da libertação, porque ele teve que mudar o nome exatamente por causa da publicação dessa obra, que é a tese de doutorado dele, cerca de uma semana antes dela ser defendida na Universidade de Princeton. Então, por ordem dos editores, ele mudou o título e acabou que ele não ficou com a fama de ser o pai da teologia da libertação, mas o título na Universidade de Princeton é Para uma Teologia da Libertação. Então, em inglês, na publicação, né, a publicação em livro ficou Teologia da Esperança Humana. E quem lê o texto vai vendo que, na verdade, ele tematizou os principais conceitos que desembocariam no que a gente hoje chama de teologia da libertação. Então, hoje eu vou me concentrar nele e num outro teólogo católico chamado Johann Baptist Metz, que é o grande nome da teologia política do final da década de 50 e que legou vários pressupostos para o que vai ser chamado de teologia da libertação no início da década de 70. Então hoje eu vou fazer isso. No próximo encontro eu vou entrar na obra do Leonardo Boff e vou entrar em alguns elementos só. Nada daqui vai dar tempo para a gente se aprofundar tanto, mas é alguns elementos. E vou tentar desdobrar isso a partir do terceiro encontro, que vai ser a mescla de teologia da libertação com filosofia da libertação, de um autor argentino chamado Henrique Dussel. Vou fazer essa ponte a partir da teologia da libertação atual, século XXI, que ela está na América do Sul, na América do Norte, na América Central, ela também está na Europa, ela está muito na África, muito na Oceania, e tem muitos temas hoje. A agenda da teologia da libertação é muito plural. Por exemplo, a teologia de gênero, discussão dos problemas de gênero, não somente dos problemas da mulher, mas os problemas de gênero como orientação sexual, como autoidentificação de gênero, problema de pessoas trans, problemas de pessoas que não se identificam, chamado gênero neutro. Tudo isso entra hoje nas discussões dos teólogos e teólogos da libertação. Então eu vou tentar mostrar, sobretudo, um problema que o Boff foi um dos principais divulgadores, o problema da ecoteologia da libertação. Então o eixo não é mais o mundo histórico, mas um curso histórico do mundo natural, onde os problemas sociais são encarados a partir da ótica do desdobramento da natureza. Então, quem somos nós na relação com o desdobramento da natureza, o futuro da natureza? São todas as discussões que estão hoje aí bem firmes na atual teologia da libertação. E aí a gente entra, por fim, na obra do Dussel. Eu vou dar alguns princípios do pensamento dele e vou tentar lançar alguns desafios, porque ele mesmo está pensando hoje. Ano passado ele publicou um artigo e um livro baseado em Paulo, por sinal, muito bom, discutindo a teologia da libertação nas exigências atuais das sociedades e da natureza. Então eu vou falar alguma coisa, eu vou pincelar aí. Eu coloquei como subtítulo do curso, né, Pensamentos Descoloniais. E é proposital isso. Por quê? Porque há uma filosofia muito atual, surgindo em vários lugares do mundo, sobretudo em Portugal, mas ela migrou para a América Latina, migrou para o Brasil, que é chamada filosofia decolonial. As filósofas negras feministas dos Estados Unidos, todas as grandes usam essa expressão. Pensamento decolonial, feminismo decolonial, movimento negro decolonial. Então é uma expressão que se usa hoje, decolonial, não é somente descolonial.
Eu não vou dizer tantas diferenças, que tem autores que não se importam com as diferenças, mas tanto a teologia da libertação quanto a filosofia da libertação são considerados por essas autoras e autores como os pais ou as mães desse pensamento atual. Todos eles, você mesmo fala assim, na América Latina houve um cara chamado Gustavo Gutierrez, que falou da teologia da libertação, nós devemos tudo a ele. Há um cara no Brasil chamado Leonardo Boff, nós devemos muito a ele. Há um cara na Argentina chamado Henrique Dussel, nós devemos muito a ele. Então todas as grandes autoras e autores da filosofia decolonial precisam desses autores que a gente vai estudar aqui. E a minha hipótese, se é que é uma hipótese firme, a minha hipótese é que a teologia da libertação, ela é uma espiritualidade da descolonização. Eu diria assim, fala, Alexandre, numa entrevista, o que você pensa da teologia da libertação e da filosofia da libertação? Ambas formam uma espiritualidade descolonizadora. E eu vou tentar mostrar isso ao término desse curso. Legal? Se a gente puder, minha ideia vai ser, a partir do próximo encontro, mostrar alguns vídeos, né? Até falei com o Jacques, músicas da teologia da libertação, textos de espiritualidade da teologia da libertação, né? Camilo Torres, por exemplo, que largou a batina e foi para a Revolução. Ele tem vários poemas ligados à espiritualidade da teologia da libertação. As músicas, né, brasileiras, por exemplo, Seu Nome é Jesus Cristo, um clássico da teologia da libertação. Pai Nosso Revolucionário, outro clássico. Então, a gente, pelo menos, começar os nossos encontros vendo essas pessoas. Tem um vídeo no YouTube que é de um filme inteiro chamado O Anel de Tucum. Esse anel. Anel de Tucum. Que é o principal símbolo da teologia da libertação na América. E geralmente você não pode comprar, você tem que recebê-lo. Porque é um pacto dos teólogos e teólogos da libertação por aqueles que são considerados outros. Índios, negros, negras, homossexuais, os pares sociais. Então, exatamente esse Anel de Tucum deu origem a um filme que é um docudrama, cujo personagem central é Dom Pedro Casaldáliga, né, o bispo do Félix de Araguaia, e ele aparece no filme, ele fala sobre isso, tanto sobre o anel, quanto sobre os princípios mobilizadores da teologia da libertação. Então, é um filme muito bonito, porque ele é uma pessoa muito espiritualizada, muito voltada aos pobres, aos índios, às comunidades ribeirinhas, e vocês vão ver lá se quiserem pesquisar. Se eu conseguir, eu vou mais à frente mostrar um vídeo do Paulo Freire falando da teologia da libertação. Porque ele se considera o pai. No próximo encontro eu vou falar sobre isso. Porque todos os grandes teólogos da libertação precisaram das categorias do Paulo Freire. Todos. Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez, no livro Teologia da Libertação. Hoje esse livro, né, Teologia da Esperança Humana, do Rubem Alves. Todos precisaram do Paulo Freire. E Paulo Freire falou na obra dele de 67, A Educação como Prática da Liberdade, ele fala que ali já estava a teologia da libertação. E estava mesmo. Então ele tem um vídeo muito bonito falando para ele o que era Deus, para ele o que é um Deus socialmente envolvido, e falando que o pensamento dele é um pensamento teológico, porque é um pensamento que promove a libertação humana. Então, se a gente conseguir, eu vou passar tudo isso. Se não conseguir também, é só promessa de política, eu faço assim mesmo. Eu não tenho nem vínculo com coerência nenhuma. Eu não tenho nenhum. Já estou totalmente frustrado com as coisas que eu falo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria começar para a gente entender a teologia da libertação é a contextualização dela. A partir do início da década de 50, começa na Europa uma série de pensamentos teológicos voltados para o pós-guerra. Para vocês terem noção como isso foi tão impressionante, em 1951, a Hannah Arendt lança um livro chamado Origens do Totalitarismo. E ela diz que ela e o segundo marido dela não acreditaram como judeus. Ela ficou no campo de concentração. Quando ela ia para o segundo, ela foge dos Estados Unidos. Ela disse que ela e o marido não acreditaram como disseram que existiam os campos de concentração, que são invenção inglesa, diga-se de passagem, que na Alemanha ele tinha sido utilizado da forma que foi utilizado. Ela não imaginava por um dado bem óbvio, porque não houve nenhum ganho econômico com os campos de concentração da Alemanha. Então ela falava, isso não tem sentido. As pessoas não vão fabricar uma máquina de morte tão somente porque querem matar. Porque isso é oneroso.
E um regime político não se sustenta sem uma forte base econômica. Então ela falava, isso é mentira. 5 anos mais tarde, ela se depara com os textos alemães e soviéticos em relação aos gulags e os campos de concentração. E ela fala que ela fica tão desnorteada que ela não consegue encontrar na história do pensamento ocidental nenhuma categoria que dê margem a interpretar o que aconteceu com os totalitarismos, seja stalinista quanto hitlerista. Ela falou, não consigo. Então ela passa a vida inteira buscando meios de compreensão daquele acontecimento. Vocês imaginam o que é isso? Vocês imaginem que uma série de teólogos, sobretudo homens europeus, se depararam com os campos de concentração na Alemanha ou na França. Um deles, o Edson, né, o pastor emérito aqui, até se especializou, que é o Jürgen Moltmann. Você imagina que é você com 19 anos entrar obrigatoriamente para o Partido Nazista e se deparar com o campo de concentração depois de 1941 e chegar lá e notar que aquela máquina de morte totalmente desarrazoada, sem propósito algum, pegando grupos, certos grupos étnicos, certas orientações sexuais, como os gays, né, o famoso triângulo rosa, dizimando sem propósito nenhum. Como é que essa pessoa responde a pergunta, onde Deus está? Um dos maiores amigos da Hannah Arendt chama-se Hans Jonas. A família dele quase toda morreu em Auschwitz. Quando ele sabe do paradeiro da família, ele já está nos Estados Unidos. Trabalhou com a Hannah Arendt. Na década de 80, ele volta para a Alemanha para receber um prêmio na Academia de Ciências e Letras de lá. E ele fez um texto famoso, está traduzido em português, chamado O Conceito de Deus Depois de Auschwitz. E a pergunta dele é, me desculpe aqui, eu não consigo não falar palavrão nessas horas. Onde é que está Deus nessa merda? E o que ele nota é que, se você pegar as categorias da teologia judaica, mas também cristãs, você não consegue responder aquilo. Uma delas, só vou citar uma, bem fácil de entender. A morte baseada na ideia de sacrifício, autossacrifício. Que os judeus tinham muito. Ou seja, alguém morria e o sangue do justo justificava as futuras gerações. Que gerações? Que em alguns lugares nenhuma geração surgiu, porque acabou. Então todas essas pessoas, depois da Segunda Guerra Mundial, falam, cara, como é que a gente fala de Deus? Mas não é só isso. É que a Europa estava querendo lidar com isso e estava notando que todos os referenciais teológicos não conseguiam tornar aquilo visível. Por exemplo, como que a Igreja Católica apoiou os movimentos fascistas do século XX? Pio XII. Ou seja, qual o lugar político de uma igreja de dimensões continentais como a Igreja Católica? As cenas de Pio XII dando bênção, né, nos aviões fascistas de Mussolini, queriam sair dali para promover exatamente aquilo contra o qual o discurso católico sempre trabalhou, né, o genocídio. Você olha e pensa, como é que está isso? Mas a Igreja Evangélica Alemã, portanto os luteranos e também reformados, cuja maioria apoiou Hitler. Aquele filme, O Triunfo da Vontade, em alemão é isso, O Triunfo da Vontade, tem uma cena que é de 34, que aparece o Hitler falando em Heidelberg, embaixo dele, primeira fila, o bispo luterano. E quando todos aplaudiam, o bispo aplaudia e no final ele estendia a mão em pé e falava Heil Hitler. Né? Um desafio, né? Nosso condutor, ele falava assim, estava lá na cena do filme. A pergunta dessas pessoas é como entender o desdobramento histórico que resultou numa relação do cristianismo, das igrejas cristãs, com esses regimes políticos. Então a década de 50 inteira alimenta uma série de pessoas que começam a tentar reformular isso. Espera aí, a gente sempre ficou falando do céu. A gente sempre tratou a vida como meio e não como fim. Na verdade, nós fazemos escambo com Deus, mesmo falando de teologia da graça. A gente faz aqui para receber lá. Espera aí, é isso mesmo? Isso tem a ver com Jesus? Isso tem a ver com os profetas? Começa a aparecer uma série de sinais bíblicos que vão mostrar, olha, nem Jesus, nem os profetas têm a ver com essa loucura.
Mas o alvo da mensagem de um camarada chamado Jesus tem a ver com outro mundo? Ou, para usar uma expressão de um teólogo católico, outro Tresmontano, ele diz assim: talvez Jesus não tenha a ver com outro mundo, mas com o mundo outro. Será que isso tem a ver com outro mundo? Ou será que estamos ao longo da história? Com quem? Há uma cena no século XIII, São Francisco de Assis, indo conversar. Essas cenas ridículas, me desculpe me posicionar, mas ridículas do cristianismo. São Francisco de Assis indo pedir licença para começar a ordem franciscana, a ordem dos frades menores, diante de Inocêncio III. Segundo alguns historiadores, o Papa mais poderoso da história do cristianismo. Você já viu essa cena? Até lá no filme do Zé Finelli, mas já viram os relatos? São Francisco de Assis lendo um texto em latim, um camarada que só estudou 2 anos na vida, semi-analfabeto, quase pedindo desculpa por ele seguir Jesus na rua e por acolher leprosos, né? Já imaginou a cena ridícula? Mas a cena é essa. Aquele Papa, ele reconheceu imperadores, reis e rainhas. Se ele não reconhecesse, eles não seriam imperadores, nem reis, nem rainhas. Então a pergunta na década de 50, com quem nós fechamos politicamente? Que tipo de vida promovemos nas sociedades como um todo? Nós que semeamos a mensagem de Cristo. Qual? Que tipo de vida? Bartolomeu de las Casas, aqui, na América. Vocês já viram? Ele tem um texto genial do início do século XVI. Genial dele falando para o rei da Espanha como que a perseguição dos índios, que pressupostamente não tinham alma, era um aviltamento para Cristo. E aí tem numa das mensagens ele diz assim: será que nós não gostamos tanto da cruz que queremos novos crucificados? Mas não é pelo evangelho que nós crucificamos, é pelo ouro e pela prata. Ele foi arrebentado pelo rei, porque o sistema de colonização da América, sobretudo da América Central e do Sul, era baseado no padroado, onde o rei de Portugal e o rei de Espanha, eles eram representantes do Papa nas Américas. Peraí, cara. Peraí, como assim? Está mais um dado histórico. Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, século XVIII. Por quê? Porque eles eram contra a comercialização dos índios. E eles começaram a se posicionar, antes não, a venda de escravos. Por quê? Porque até o século XVIII os índios eram chamados no Brasil de macacos sem rabo. Os índios não, os negros. E os índios eram chamados na Bahia de animais que falam. Cara, como assim? Foram expulsos. O que eles fizeram para mostrar que eles eram humanos? Isso que é mais interessante. Mostraram que eles poderiam aprender latim e tocar violino. Olha o projeto eurocêntrico. Então, até para defendê-los, a gente tem que manter uma estrutura narcísica. Eles são como a gente, olha só. Tocam também, até aprende. Crianças estão aprendendo latim. Sabe, se eu fosse uma pessoa negra, eu jamais pisaria num lugar com tanto sangue naquela cruz ali. Tanto sangue. Na década de 50 as pessoas começaram a notar, peraí, esse genocídio agora está abrindo um horizonte interpretativo da história cristã, das narrativas cristãs e das práticas cristãs. Então, década de 50, surge isso, teologia política. Primeiro, para mostrar que nenhum discurso e nenhuma prática cristã são politicamente neutros. Nenhum. Agora tem o projeto Escola Sem Partido, Conhecimento Neutro. Eu não vou falar disso, não vou perder meu tempo. Ah, mas quem são os autores? A bancada evangélica, claro, sempre em nome de Deus, a neutralidade defende os interesses de alguns, sempre. As pessoas estão aplaudindo. Vou ler no final o texto do Paulo Freire hoje, só de sacanagem. Porque o Paulo Freire disse que isso é impossível. Qualquer neutralidade no campo do conhecimento e da prática, são neutralidades impossíveis. Como que a gente quer ter um discurso do céu que seja politicamente neutro? Fácil perguntar.
Facílimo. Vamos pensar no imaginário teológico do céu e o imaginário teológico do inferno. Como é que é o céu que nós construímos? Todo ele é político. Quem está no céu? Quais são as virtudes do santo? Quais são as virtudes dos santos que estão no céu? Vou contar só uma virtude muito legal de um santo do século IV. Esse camarada, ele dizia que era necessário vingar a morte de Cristo, matando os judeus. São João Crisóstomo, conhecido como o Sol de Cristo. Peraí. Esse camarada falava isso. Logo, quem estaria no céu? A galera dele e dos que perseguiram judeus. Se o antissemitismo não for um problema político, é um problema o quê? Expressão quinto dos infernos. Quantos graus tinha o inferno na Idade Média? 4. Preciso falar para onde vai o quinto. E quem vai para o quinto? Mas quem era o primeiro? Primeiro, as crianças que não eram batizadas. Lindo. Segundo, pessoas da Bíblia inteira, que não conheceram Jesus. Isaías, já imaginou essa galera? Isaías, não conheceram Jesus, deram mole, também estão fora. Depois, cristãos que não foram bons. E por último, judeus e muçulmanos. Quarto nível. Porra, pera aí. Esse inferno está dizendo alguma coisa, gente. Quem a gente manda para o inferno legitima o modo de organização da estrutura social. Essas pessoas estão pensando nisso na década de 50. Entende? Então, exatamente por isso, começa a entrar esse pensamento. Eu não consigo exercer a fé de maneira neutra. Eu não consigo. Eu não consigo. Vou citar um exemplo. A virtude da caridade. Beleza. Né? A palavra haris, lá no Segundo Testamento Bíblico, palavra grega, gratuidade. Pensa na teologia da caridade como um todo. Eu quero que vocês me falem assim. Teresa de Calcutá, é uma mulher que eu amo. Genial. Digam para mim o nome de 3 pessoas que ela ajudou. Só 3. Não, diga não. Uma só. Um nome completo. Ninguém sabe. Por quê? Porque a caridade cristã, ela dá nome a quem se doa e torna inominável quem recebe. Portanto, a caridade cristã torna anônima uma pessoa e mantém no bolo do doador a superioridade hierárquica de quem se oferta. Se vocês pegarem, olha só, Pio XI, católico, que dizia que o universo era uma ordenação desigual, em que as forças mais intensas regulavam o lugar das menos intensas, assim como a igreja e toda a ordem cristã. Então, a igreja tem lá papa, cardeais, tal, arcebispos, bispos e tal, né, o pequeno baixo clero, essas freiras que geralmente servem para nada. Eu conheci muitas freiras, tinha uma ordem que só, Botafogo só lavava roupa íntima de padre, e aí no final, os leigos. Está lá escrito, eles vão descendo em efeito cascata, vão exercendo a caridade. Assim, pá. Termina o texto dizendo, assim como deve ser a sociedade civil. Caridade, essa coisa tão gostosa. Ou seja, peraí, essa galera está começando a pensar. Todos esses nossos conceitos não estão legitimando uma ordem que é extremamente aviltante. Aliás, e não foi por essa ordem que aquele camarada que estava pregado na cruz, é uma pena que a cruz protestante não tenha Jesus. A gente deveria olhar para ele e falar, cara, esse cara morreu assassinado. Partiram as roupas dele. Sabe o que é um semita ficar nu? Guantánamo, tiraram as roupas dos muçulmanos. Eles quiseram se matar. Porque assim como Nataná, no Corão também diz que é aviltante diante de Deus a nudez humana diante do outro. Partiram as roupas desse cara. As pessoas começaram a perguntar, mas não foi em nome de uma ordem semelhante à nossa que esse cara morreu assassinado? Peraí, então vamos reformular esse pensamento.
Se eu não posso ter neutralidade política, que política eu posso promover para que eu torne Cristo presente no mundo? Entendeu a pergunta? Já que eu não tenho neutralidade política, qual a política que eu devo promover para que eu torne Cristo presente no mundo? Mas, quais as lições políticas da cruz? Tem uma série aqui. Ele morreu de bobeira? Esse cara não morreu de bobeira. Esse cara não morreu de bobeira. Vou falar, a gente vai ver semana que vem, vou trazer lá o textinho Jesus Cristo Libertador, que é o clássico, do lado do bofe, né? Ele e todos os outros grandes teólogos do século XX dizem a mesma coisa. Ele morreu como um grande herege judeu, um blasfemo, e morreu como criminoso político na lei romana. Ele não tinha onde se enquadrar, a não ser nesses dois pilares. Cara, mas a gente se mata por causa de heresia. Pô, peraí. A gente tem uma estrutura hierárquica extremamente alvitante, onde as pessoas elas se destroem baseada na retidão do pensamento. Isso significa que até a liberdade de pensamento é um problema para a tradição cristã. Dificilmente você vai ver isso no Zen budismo. Mas no cristianismo, a multiplicidade de igrejas protestantes já mostram como cada um é o dono da verdade única. Peraí, também isso tem uma lição política. Como é que nós cristãos promovemos um mundo da uniformidade e não da diversidade? Segunda, se esse camarada morreu como criminoso político à luz da lei romana, será que nós temos que promover uma lei que continue em nome da segurança nacional, que vai ser o grande tema da teologia da libertação, promovendo a perseguição de certos grupos? A segurança nacional assegura a segurança de quem? Então tudo isso começa a surgir. E esse camarada que eu citei, primeiro texto aqui, Johann Baptist Metz, que escreveu esse livrinho chamado Teologia Política, tem vários textos lá, e ele vai ser o grande nome que vai legar para a Teologia da Libertação essa impossibilidade de neutralidade política na vida da fé, qualquer que seja ela, mas sobretudo a fé cristã. Então, dê uma olhadinha no primeiro textinho. Vocês acharem que eu estou mentindo, porque eu posso estar mentindo, geralmente... Final da década de 50 ele começa a aparecer. 58, se eu não me engano. Mas tem textos nesse livro que são no início da década de 60 até 1970. Antes do livro do Gutierrez. Isso que é interessante. Tanto que o Gutierrez cita ele a maior parte do texto. Cita, ó, na Europa, olha só, esse cara, ele aqui já viu, entendeu? Eu estou tentando mostrar essas referências. Vamos lá. Primeiro texto. Ele diz assim: é necessário recordar que a igreja, em sua dimensão histórico-social, atuou sempre como uma entidade política, isto é e age politicamente antes de qualquer tomada de posição especificamente política. E, por conseguinte, antes mesmo de colocar-se a questão a respeito dos critérios de sua atual posição política. A insinuação costumeira de uma neutralidade a priorística e de uma inocência política da igreja ou é acrítica ou encobre as alianças políticas existentes. Por isso, é necessário promover a formação de uma hermenêutica crítico-prática e política da igreja, para evitar que esta se identifique de forma incontrolada e acrítica com determinadas ideologias políticas e, através disso, desça ao nível de uma simples religião política. Só para entender o pensamento dele, não vou ler o outro, vocês podem ler depois o outro, vai corroborar o que eu estou dizendo. Ele está dizendo o seguinte: tem uma diferença para ele entre o cristianismo e as religiões de maneira geral, que é uma diferença que alguns autores do final do século XIX para o XX fazem. Enquanto o cristianismo ele não quer meramente ser uma religião, uma doutrina só, com uma dogmática, com um rito específico, não é bem isso que quis Jesus. Ele tem muito mais uma relação com a promoção da ideia de reino de Deus, reino dos céus, que é uma promoção política, diga-se de passagem. É muito mais a ver com uma prática do que meramente com um conjunto de doutrinas e ritos. As religiões, geralmente,
elas reduzem a divindade à coerência dos seus ritos, dos seus mitos e das suas leis. Então isso é uma diferença que alguns autores fazem. Ou seja, Jesus Cristo não é bem um religioso, Buda não é bem um religioso, Isaías não é bem um religioso. Esses camaradas não estão querendo legitimar um status quo. Sabe, Simone de Beauvoir, dentro do ateísmo dela, jamais poderia ser comparada com uma figura religiosa, porque o que mobiliza ela não é isso. Sabe, essas pessoas estão ligadas a outra coisa. A pergunta é, o que eles estão ligados? Estão ligadas a uma experiência de mobilização criativa do mundo, de promoção de liberdade no mundo, como a gente vai ver hoje, e, consequentemente, promoção de libertação para a promoção de liberdade. É isso que essas pessoas interessam. E nesse sentido, a teologia da libertação, que a gente vai ver nas próximas vezes, vai chamar a atenção que não interessa bem tanto no que o outro acredita. Não é bem isso a pergunta da teologia da libertação. É, que modo de ser alguém cultiva por meio das crenças que consente? Esse modo de ser promove quem? Liberta quem? Torna livre quem? Então, vocês vão ver muitos dos discursos da teologia da libertação vão se aliar a Marx, a Freud, mas também a Simone de Beauvoir, a Sartre. Né? Ah, mas são ateus, mas não é bem isso que interessa ali. Não é no âmbito da retificação da doutrina, mas pensar a doutrina a partir da necessidade de promoção da liberdade. Até porque Jesus nunca foi cristão e tampouco promoveu qualquer doutrina, qualquer. Jesus nunca disse o que é Deus. Essa pergunta não aparece em Jesus. Jesus falava do reino a partir de parábolas, que também não dizem nada. Porque a parábola é sempre feita, uma estratégia rabínica para que você conte uma história e o outro interprete e dê a significatividade da história. Então ele nunca ficou falando, tem que ser assim. Centurião romano acreditava em quê? Entre aspas, pagão. Cananeia. Judeus odiavam cananeus, né? Chamavam cananeus de cães. Ele chegou e falou assim, vem cá, você acredita em quê? Ah não, então, pô, vou salvar tua filha tá porque é febre. Não, Novalgina. Não, vem cá, cara, vem cá, seu soldado tá o quê? Tu acredita em quê? Reencarnação? Jamais. Pô, não, o Papa disse que não existe esse negócio. Nem perguntar essa bobeira. Então, todo esse pessoal vai estar interessado nisso. Há um nível da experiência de fé que promove critérios que não é da retidão lógica das crenças, mas da promoção criativa da liberdade. Por isso, ninguém pode analisar a fé de alguém usando como termômetro a ortodoxia da doutrina. Já no século XIX, Kierkegaard disse isso num livro chamado Pós-escrito às migalhas filosóficas. Ele usa uma parte do livro muito fácil. Ele diz assim, olha, tem um pagão ali fazendo uma oração toda errada. Sabe, a crença dele é toda errada. Ele está falando que Deus tem asa, ele não fala isso, mas vai lá, tem rabo de lagarto e, sei lá, olho de sapo. E ele está ali fazendo uma oração cheia de fé. O outro é ortodoxo, mas ele não tem nenhuma paixão, nenhuma entrega total de si. Quem efetivamente orou? Em qual oração estava a verdade? Pergunta Kierkegaard. Kierkegaard vai dizer, não no que foi dito, mas no como alguém se entregou. Então, essa ideia de que o como é mais interessante do que o que interessa a esse tipo de pensamento. Como você é, como intervém, como cria. E por isso, a quem promove, que alianças cria, né? Que vida se renova a partir de seus atos. E aí vem os critérios, seus pensamentos promovem quem? Se alinham a quem? Continua chamando o homossexual de viado, de sapatão, de lixo. Porque Paulo disse, Paulo não é Jesus não. Paulo não é Jesus não. Desculpa, mas não é não. Enfim, Paulo não te quiser, mas não é Jesus. Jesus é Jesus. Aonde Jesus fechou a mão para essas pessoas? E mais, qual foi o interesse de Jesus para essas pessoas?
gente vai ver isso. Tanto que, em alguns livros de espiritualidade, da teologia da libertação, o texto que às vezes abre ou fecha é Mateus 25, 31 em diante. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive nu e me vestiste, e assim por diante. Né, que alguns teólogos da libertação, baseados num autor chamado Karl Rahner, chama o Evangelho do juízo do Cristo anônimo. Ou seja, qual Jesus que me julga é o excluído que me interpela, dizem alguns. Então, o que adianta eu saber todas as doutrinas sobre Cristo se tem um camarada, um mendigo, falando comigo e eu não dou ouvidos porque ele não é como eu, não mora em Laranjeiras, né? Se ele morasse em Laranjeiras, se tivesse toda a minha educação, pô, claro que faria com ele. Então, esse é o escopo, que eu diria que é o pressuposto da teologia da libertação. É um cenário extremamente sério do mundo contemporâneo e que está lançando um desafio, porque quando eles começam a lidar com a noção de opressão, de que as religiões defendem certas ideologias políticas que oprimem, imediatamente a América Latina vai falar assim: porra, a gente está aqui. Porra, a gente está aqui, cara. A gente faz parte dos 2/3 abaixo da linha da pobreza. A gente. Sabe? Imediatamente, vai ser imediato. Tem o Concílio Vaticano II, 62 acaba. Depois você tem os encontros de Medellín Puebla, onde os bispos católicos se reúnem. Aquele movimento está crescendo de tal maneira que a noção de revolução, uma noção que migra de alguns marxistas para o cristianismo, vai atravessar os textos dos bispos católicos. O movimento protestante, sobretudo de um americano que deu aula no Brasil, Richard Shaw, escreve Teologia da Revolução, olha a expressão, começa a entrar no seminário aqui de Campinas, presbiteriano, rapidamente migra para os luteranos, e as pessoas começam a falar: e agora, cara? O que a gente faz com isso? Mas toda a opressão tem o mesmo feitio? Os teólogos políticos, esse que eu citei principalmente, vai dizer: claro que não. As dores são incomparáveis, os sofrimentos são incomparáveis. Portanto, para a gente fazer a nossa teologia, a gente tem que olhar qual a especificidade das nossas dores. Quais as opressões que nós sentimos. O que é ser índio na América Latina e não aborígene? Sabe? O que é ser um índio? O que é ser uma mulher negra? O que é ser Marielle na maré? Eu vejo as pessoas falando mimimi. Tá de brincadeira com a minha cara? Eu trabalhei em comunidade, tá de brincadeira que é mimimi? Sofrimento daquelas pessoas? E a alegria também daquelas pessoas? Vai lá, sobe lá, vê lá o que é aquilo. Não, agora todo mundo é mimimi. Reivindicou a dor de alguém? Não, mimimi. Vitimização. Vitimização? Que é isso, cara? Peraí, tá de brincadeira. Então, meados da década de 60, na América Latina, as pessoas começam a levantar a mão. É isso. E não só falar, a gente tem que defender o excluído. Isso não é o alvo da teologia da libertação. O alvo da teologia da libertação é: por que não dar voz para a dor do excluído? E como potencializar o lugar de fala que é dele ou dela? Mas existe Deus na fala de alguém que está suplicando por ajuda? Como Deus fala no mendigo? Essas são as perguntas da teologia da libertação. Como que o país que mais é capaz de ouvir Deus falar na boca dessas pessoas assassinadas? Somos nós. Como? Mais uma pergunta. Como Deus nos julga à medida que Ele fala pela boca daqueles que não têm voz para falar? É um conceito clássico que hoje se trabalha de subalternidade, que não é ser só excluído, é não ter voz. Porque grita tanto que ninguém ouve, perde a voz, sabe? Então, como Deus fala na boca de pessoas emudecidas na história? Mais outra pergunta da teologia da libertação. Ah, mas as pessoas são populares. Aí você tem o catolicismo popular, né? Padrinho Padre Cícero. Você tem o protestantismo popular. Você entra nas comunidades, não é à toa que muitos elementos muito parecidos com Umbanda, com religiões de transe, aparecem. Como que Deus fala nas experiências
dos populares em relação à sua religiosidade. Não, mas eu sou classe média, eu sou branco, sabe? Eu tenho 2 doutorados, eu sou foda, eu, Alexandre. Pô, eu sou tudo isso. Mas eu sou cristão, pô, eu sou uma religião hegemônica. Mas de repente vem um preto velho. Pô, preto velho é a imagem de um escravo que fala. E ele é protagonista daquela religião na Umbanda. Mas eu chego e eu consigo ouvir o Dalai Lama. Mas eu não consigo ouvir o preto velho. Opa! Teologia da libertação, década de 80, velho. Por que a gente não ouve o preto velho? Por que a gente ouve o Dalai Lama? Entende? Quantas questões estão surgindo? À medida que a teologia ela não fala de nenhum céu que não nasça da interpenetração entre a história humana, os sofrimentos humanos e a promoção de liberdade humana. Entenderam? Os problemas que surgem. Entende? Ora, com isso, surge a tese de doutorado do Rubem Alves. E é uma tese que eu trouxe aqui só para ver a publicação dela em português, foi publicada como Da Esperança. É uma tese muito interessante. É claro, é uma linguagem mais técnica, né? Uma linguagem de tese, mas ela lança os pilares do que em 71 vai ser a teologia da libertação do Gustavo Gutierrez. Ao ponto desse autor peruano, que hoje mora na França, está bem velhinho, se fez dominicano para fugir da perseguição dos bispos da Opus Dei, no Peru, celebrou uma missa com o atual Papa, que pediu, porra, parentes bom pra cacete, pediu pro Max Miller, que era um teólogo alemão, que trabalhava no Vaticano, fazer um livro com ele sobre teologia da libertação. Foi publicado pela Paulinas. Esse Papa pediu, olha que loucura. Então o livro é dos dois, um teólogo alemão e ele, falando de teologia da libertação nos dias de hoje. Então esse livro desse cara que deu margem à expressão, que se tornou canônica, é precedida por esse livro do Rubem Alves, e que o próprio Gustavo Gutierrez se baseia em grande parte ali das suas narrativas. É claro que ele dá muito espaço, né? A questão é, o que o Rubem Alves lançou de extremamente importante para esse pensamento? O Rubem Alves lançou uma ressignificação radical da ideia de esperança, baseada no Paulo Freire e baseada numa crítica muito grande a esse teólogo que o Edson aqui se especializou, Jürgen Moltmann. Então ele promove uma visão extremamente rica da esperança, que desconstrói a ideia de que a esperança é uma dádiva de um futuro ao qual eu não pertenço. É assim que a gente vê a esperança, né? Eu pertenço ao futuro, né? Os idiomas latinos, até alemão, né? Até inglês, hope, hopeless, I hope so, né? Tudo tem a ver com espera, né? Eu espero que dê certo, tem esperança, né? A gente fala isso, né? Hoffnung, em alemão, as expressões são assim, a gente espera. Então parece que a esperança está ligada com uma passividade humana. E que o futuro que está desquitado do presente, ele te oferta, fala assim, viu, cara? Né? A gente faz isso, ano novo. Minha mãe fazia uma lentilha. Não sei se é de vocês faziam, se vocês fazem isso. E aí, todo ano novo, a gente comia aquela lentilha já fria pra burro, ruim pra caramba, com um pedaço de palha. Todo ano novo. E ela falava assim, não, é que isso é tradição. Eu falei, qual é a tradição, mãe? Ela falou, quando você toma lentilha, na passagem lá, fogos apareceram, come a lentilha. Aí, o futuro, ele te traz bonança. Quer dizer, o futuro não tem nenhuma relação comigo. Ele tem lá de fora, lá de baixo. E chega pra mim e fala assim, Alexandre, você comeu lentilha. Sabe? É que nem a morte que tem medo de madeira. 3. Aí eu bati 2, ela me mata. As coisas ridículas, mas a gente toma lá. Aí um dia eu cheguei pra minha mãe, já tinha 20 e poucos anos, eu ia passar um ano novo em Copacabana com os amigos meus gays. Aí minha mãe achou que eu tava surtando, e hoje ela disse que eu surtei mesmo, mas aí na época ela falou assim pra mim, não, eu vou contigo, você vai ficar perto ali da gente, que a gente também vai pra lá e tal. Pô, chamou todos os meus amigos, cara, com uma panela. Eu falei, mas você tá maluca, cara? Essa panela, se fosse a panela pra Copacabana, ela ficou lá. Aí do meu lado tinha o pessoal da Umbanda, o Herê apareceu lá, vinha o Herê falar comigo, a panela. Quando chega 5 minutos, minha mãe começa com um copo de plástico, um negócio frio, e o meu tinha um negócio boiando, né,
de pai. Eu falei, mãe, que isso? Uma amiga, grande amiga minha, chegou pra mim que é médica, psiquiatra, falou, cara, tua mãe tá maluca. Remedia essa mulher, cara, remedia essa mulher. Aí me deu o pai e tal, pegou aquele negócio, aí chegou meia-noite, ela começou a gritar, a lentilha, tal. Cara, eu tomei e falei assim, mãe, se o meu futuro depender dessa lentilha, vai ser uma merda. Porque tá muito ruim, tá sem sal, tá frio, e tem um pedaço de pão que não tem estilo nenhum ali dentro. Nunca mais ela fez aquilo. Mas qual é o pressuposto disso? É que o futuro não nos concerne. O que faz o Rubem Alves? Alimentado pela noção que o Paulo Freire tem de esperança. Para Paulo Freire, a esperança é um verbo, não é um substantivo. Todos já ouviram falar que Paulo Freire diz que esperança é esperançar, antes de ser esperar. E o que o Paulo Freire diz, é muito legal, que o Rubem Alves cita essa obra dele, Educação para a Liberdade, Educação como Prática da Liberdade, onde no último capítulo aparece exatamente esse problema. O Paulo Freire diz que educar é promover esperança, para que ninguém precise esperar passivamente o futuro nos mudar, e para começar a ver nascer do presente possibilidades ainda inexistentes. Vou repetir o pensamento, não a formulação. Esperança não está ligado com a experiência passiva de espera de uma mudança futura. Está ligado à promoção de uma atitude que me faça ver que, me engajando no presente, eu crio possibilidades novas que produzam futuro. O Rubem Alves vai dizer que esse é o sentido da esperança. Portanto, só existe esperança se ela desloca o olhar de um futuro que eu determino como já tendo acontecido e o espero chegar passivamente, para que eu, negando as forças coercitivas do presente, portanto, para que eu, negando aquilo que me oprime no presente, eu crie nessa negação possibilidades de liberdade. Vou usar a expressão do Rubem Alves. A esperança tem a ver com a negação do negativo. Ou seja, criativamente eu nego o que me nega. E ao negar, eu transcendo o que me nega. E quando eu transcendo, eu não transcendo para cima, eu transcendo para frente. E exatamente essa transcendência horizontal, como ele vai dizer, produz possibilidades de liberdade. Então, toda a sacada do Rubem Alves é que quem tem esperança não espera porque age. Entende? Se eu tenho esperança que o mundo não tenha mais pobreza, eu luto contra a pobreza, é isso aí, sabe? Posso fazer a novena que você quiser. Pode ficar de joelho o tempo todo aqui, domingo. Culto é legal, o Bruno é legal. O Bruno dá um show, fala poesias, o cara inteligente pra caramba. Ordena bem. Vocês podem ficar aqui a vida inteira. Vai chegar e ainda vai ter pobreza no mundo. Por isso que toda a experiência de mística ligada à libertação vai ser, nesse caso, quando é que o culto me alimenta de tal modo que eu saia dele para fazer-me outro no mundo? É uma pergunta do Júlio de Santana. Quando? Entende? Então, essa ideia de esperança vai conjugar ao pensamento do Rubem Alves com alguns temas muito caros à teologia desse momento. Primeiro tema, a história. Todos os grandes autores da década de 50 para frente notaram que o mundo da Bíblia não é um mundo transcendente. Tanto o Primeiro Testamento da Bíblia quanto o Segundo, eles têm transcendência sem referência a um mundo transcendente. Então, essa transcendência, ela sempre se dá nessa palavra que vai ser muito querida, ainda é dos teólogos, que é a palavra história. E na história está a materialidade das nossas relações. Seja a organização social, seja os parâmetros morais, os critérios de beleza, portanto, elementos de estética, portanto, as dores existenciais e assim por diante.
história diz respeito à concretude da experiência e da convivência humana. Então, você pega o Deus do Primeiro Testamento, vou falar, oh Deus, como se tivesse mais, mas o significado da revelação do Primeiro Testamento bíblico. Pego a experiência do Êxodo, que vai ser tematizada com... Eu não conheço nenhum teólogo que não tenha falado da libertação, não conheço nenhum, que não tenha mencionado isso. Você pega, inclusive o Rubem Alves nesse livro, você pega a experiência do Êxodo, diz lá Deus que ele ouve o clamor do seu povo no Egito. Logo depois que ele sentiu o sofrimento nos seus lábios. E aí esse Deus vai lá e atua. O que ele faz? Ele chega para todo mundo e fala assim, olha, peraí, a vida é curta. Até o século XIX, a média de vida das pessoas não chegava a 40 anos. Galera, relaxa, pô. Se for morrer, vão chegar no céu. No céu tem tudo. Pô, tem tudo. O que vocês querem aí? Pô, vai ter no céu, cara. Emana leite, mel. Ele nunca fala essa bobeira. Ele fala que vai destinar uma terra da onde emana leite e mel. Essa terra é aqui. Então, onde é que se dá a transcendência? Ela não se dá, senão por isso que alguns autores vão falar que é a vetorização da fé. Um vetor mesmo. Que você pega essas imagens que a gente tem assim, como se fosse quase que um plano cartesiano aqui, ou pega forças de sentidos contrários aqui. Sei lá se é assim. Porra, tem um professor aqui do INCA, um cara sério, já que pode falar. Meu dedo tá todo torto, mas vai assim. Aí vou falar que é Lula. Problema, eu só estou dando um exemplo. Mas vai lá. A questão é, onde a fé se move aqui? O Rubem Alves vai dizer que ela se move na tensão dos dois elementos. Mas como é que Deus mostra a sua transcendência? Ele não mostra a sua transcendência nos tirando daqui em direção aqui. Ele produz a transcendência produzindo essa força para cá, portanto para frente. Então, entre o horizontal e o vertical existe a promoção do futuro, da frente. Exatamente isso vai mostrar que a esperança cristã, ela não é uma esperança meta-histórica, ou seja, para além da história. Ela é uma esperança promotora da história. Ela promove a história. Consequentemente, a esperança cristã, ela engravida a história de si mesma. E o grande obstáculo da experiência cristã são as forças culturais e sociais de automanutenção da história. Ou seja, de congelamento da história. Por quê? Porque ele vai olhar para essa experiência nossa material e vai dizer o seguinte: a gente não só sofre, a gente inventa sofrimento. Sofrimento não é algo passivo somente na condição humana. Ah, tinha uma dor de dente, estou sofrendo. Não, a gente inventa. Estava dando a palestra agora, né, falei com o Bruno, num lugar para pessoas que têm HIV/AIDS, né, pela vida, que é um lugar que eu conheço há alguns anos, está comemorando 30 anos. E uma das cofundadoras de lá, uma médica que é minha amiga, que trabalhou com o Betinho, me pediu para falar sobre espiritualidade e saúde. É impressionante, muita gente com HIV, agora a garotada está se contaminando, achando que não morre mesmo e tal. A gente estava lá discutindo lá a relação de saúde e espiritualidade, as questões lá internas. Cara, é muito interessante a variação de pessoas, os lugares que elas moravam no Rio, e como que elas relatavam as suas dores. E uma coisa que pareceu comum, eu até falei isso na palestra, é que a pessoa que se descobre soro positivo, ela não necessariamente está sofrendo inicialmente pelo fato de que irá morrer. E eles dizem que é isso mesmo, e as pesquisas mostram. O sofrimento, ele nasce inicialmente do estigma. Estigma da onde? Onde é que surge o estigma? Surge aqui. A gente que inventa essa porcaria. Sabe? A gente que inventa essa loucura. E as sociedades, elas se organizam e se estabilizam por meio de uma série de condições de aviltamento. Né? Quem já entrou na antiga Catedral do Rio de Janeiro, vai lá, faz esse exercício. Você vai ver que tem um espaço lá atrás, na Cinelândia, não, ali na... Como é que é o nome? Praça 15, isso. Você chega ali, na parte de trás, era um lugar em que pessoas negras do século XIX ficavam em pé. Em pé. Eles não falavam negro, né? Negro é uma luta qual? É preto. Pretos e pretas ficavam em pé. Podiam até ser livres já, mas tinham que ficar em pé.
Peraí, cara. Peraí, isso é sério. Isso é sério. Mas um teólogo, historiador da Igreja Católica aqui do Brasil, Frei Henrique, escreveu um livro sobre a história da Igreja no Brasil. O primeiro volume começa com uma história bem interessante. Era um padre do Rio de Janeiro escrevendo para um bispo da Bahia, dizendo assim: olha, aqui tem um senhor de engenho que está reclamando muito, porque tem muita revolta aqui dos pretos. O que é que eu faço? Ele fala assim: olha, fala para eles agradecerem ao Senhor deles. Porque quando eles chegaram aqui, eles nem nome tinham. Claro que tinham nome. Eles eram renomeados. E só se tornavam dignos da salvação com o batismo dos senhores. Porque o batizado é que dava alma humana às pessoas negras. Cara, isso é sério. Tem pessoas de Jesus falando isso? Caramba, tinha gente negra aqui, não foi batizado, não é humano. Então, e se eles sofrem hoje, eles podem ser eternamente livres amanhã. Mas se eles quiserem ser livres hoje, por ingratidão aos senhores, serão eternamente presos amanhã. É o céu e o inferno. É isso mesmo. O Rubem Alves está dizendo, eu não vou ler os textos aqui, só vou ler o final, vocês vão ler em casa, vocês vão ver que eu não estou mentindo. Mas o Rubem Alves mostra uma coisa, que o contrário da esperança é a automanutenção do status quo por meio da nossa liberdade. Nós mantemos essa merda. Nós votamos em pessoas assim. Nós desejamos isso. Então, a automanutenção disso, ele vai dizer que é a razão da violência na história. Ele vai dizer que o princípio da violência é subtrair da história a possibilidade de produção livre do seu próprio futuro. Uma história sem futuro retroalimenta o que ela sempre foi. E legitima o status quo, legitima os estigmas, legitima a exclusão, legitima o silêncio, legitima a opressão, e assim por diante. Então, exatamente isso é o que está em jogo. O Rubem Alves vai dizer que, contra isso, a esperança, ela trabalha com uma característica muito importante. Primeiro, não reduz a mudança da história à vontade humana. Ou seja, a história não muda o preciosismo e capricho da minha liberdade, da minha vontade. Ou seja, não é isso. Pelagianismo, no sentido que Santo Agostinho pensou, né? Ou seja, a virtude, o bem depende tão somente de mim. Ele vai dizer, não é isso. Não depende só da gente. Tem inúmeros fatores históricos que mostram a condição de aviltamento e eu posso fazer de tudo e nunca mudá-la. Mas ele mostra que, biblicamente, na condição do submundo dos judeus, né, quando eles estavam no Egito, né, e depois na diáspora, né, da Babilônia, por exemplo, sempre que eles clamaram e não viram nenhuma possibilidade de mudança, mas de alguma maneira eles estiveram abertos para a imprevisibilidade da mudança, de alguma forma, a despeito de, essa expressão do Rubem Alves, a mudança surgia, a despeito de. Então ele vai dizer que o humanismo político dele, a expressão que ele usa para falar dele, e o humanismo messiânico, que é como ele também fala dele, não reduzem a história às forças humanas somente, mas faz da liberdade a conjunção entre a graça divina e a luta humana. Isso é bem protestante e bem tradicional. Ou seja, ainda que eu não espere parado, e mesmo que as condições sejam as mais aviltantes possíveis, se eu me entrego para a imprevisibilidade da graça de Deus, eu me abro a possibilidade de que através da minha luta, sem reduzir a luta a mim, haja a criação de um futuro que não se reduz à minha vontade. Entenda? Ele vai usar uma expressão de Santo Agostinho, Ordo Amoris, uma expressão clássica de Santo Agostinho, que está em vários livros, sobretudo na Cidade de Deus, e num livro chamado A Doutrina Cristã, que é a ordem do amor. Santo Agostinho, ele via o universo baseado numa certa hierarquia, cada ser com uma sua respectiva dignidade, e ele achava que a gente deveria amar cada ser segundo a sua dignidade.
Mas isso não estava só nas nossas mãos, por causa do pecado original, no conceito que ele inventa. Então é preciso que Deus atue em mim para que eu ame cada coisa segundo a sua dignidade. Porque geralmente tem algumas pessoas que amam mais o cachorro do que a mãe, né? Mais o dinheiro do que a pessoa que está ali sofrendo. Isso ele vai dizer que é a ordem do pecado. Então a ordem do amor seria você colocar cada coisa com seu brilho específico, sendo amada segundo a sua dignidade. Mas ele dizia, Santo Agostinho dizia que a gente lutava para ter isso nesse mundo. Mas isso extrapolava as forças da nossa vontade. Então a gente tem que contar com a graça de Deus para amar efetivamente as coisas segundo o que elas são. Rubem Alves pega esse exemplo e diz o seguinte: a história não muda porque eu quero, nem porque a gente quer, mas ela não muda sem a gente. A fé me faz contar com e contar com o a despeito dele. E ele fala, para que a ordem do amor seja maior do que a ordem da violência. Rubem Alves. Então, ele para o momento do livro, e vou encerrar com isso, antes de ler o nosso Paulo Freire, que vou dar uma palestra sobre ele semana que vem, então eu gosto mais desse cara. Estou vendo que as pessoas estão falando mal dele, estou ficando muito triste. Estou ficando triste a beça. Mas ele é um cara, ele tem que ser valorizado, meu Deus. Como que as pessoas falam tanto lixo de uma pessoa tão grande, um dos 3 maiores pensadores da educação do mundo, agora saiu o dado do ano passado, mais citado do mundo. Cara, esse cara está sendo tratado assim, mas vai lá. Esse cara, esse Rubem Alves, chega e diz o seguinte: qual é então o sentido da libertação? Que é uma coisa que a gente vai ver semana que vem. Que sentido tem a palavra libertação? Ela é perigosa se ela for somente negativa. O que significa isso? Se eu restringir a libertação a meramente me emancipar eu transformo a liberdade numa negação de um empecilho. Qual é o perigo que isso gera? A ideia de que liberdade se reduz a ressentimento. Ou seja, se eu acho que a liberdade é meramente negar o que me oprime, então isso legitima uma série de ódios e de mágoas e de ressentimentos por si. E me torna escravo exatamente daquilo que eu nego. Do livro, que o título se chama Das Três Metamorfoses. É um texto muito conhecido do Nietzsche que diz assim: eu vos anuncio 3 metamorfoses do espírito, como o camelo se transforma em leão e o leão, enfim, criança. E aí o Nietzsche chega nessa passagem que o Rubem Alves comenta e diz assim: o camelo é aquele que suporta cargas insuportáveis. E cada vez que você bota mais carga, mais ele quer mostrar sua força. Então ele é mais ele mesmo quanto mais ele suporta as cargas insuportáveis. Mas um belo dia o camelo vai ao deserto e de repente ele se transforma em leão. E o leão volta-se contra aquilo que oprimia o camelo. Mas não diz que o camelo era oprimido. É que quando ele se transforma em leão, ele nota que ser camelo é opressão. E aí diz que ele nega o camelo, nega no camelo aquilo que faz o camelo camelo. E ele olha um dragão enorme com várias escamas. Em cada escama está escrito, né, em alemão, tu deves. Tu deves. Está dizendo lá, tu deves. Isso tem uma história do Nietzsche, não interessa aqui. E que ele nota que esse tu deves são os valores milenares, os valores absolutos da nossa tradição cultural e tal. E então, para ser livre, ele tem que dizer eu quero. Então, contra o tu deves, o eu quero. Aí ele pergunta ao Nietzsche: mas o que pode a criança que ainda não pode o leão? Aí ele fala: e para que serve o leão? Aí ele fala: um sagrado negador. Isto é o leão. Ele nega, mas ele ainda não é a criança. Aí ele caracteriza, ele não diz aonde a criança se transforma, só diz que um belo dia aparece a criança. E a criança, vou usar só essa parte final, ele diz assim: é uma roda que roda por si mesma. Um eterno sim, um amém. Sim, e não negação. O Rubem Alves pega essa história, né, uma forma de parábola, que abre a primeira parte do livro do Nietzsche. Ele para e fala assim:
Se a gente reduzir a ideia de libertação ao leão, a gente vai ser eternamente refém do camelo. Porque o leão depende do camelo para dizer não, não quero, eu quero assim, não quero, tu deves, eu não quero, não quero. Eternamente ele vai ser preso por aquilo que ele mesmo nega. Mas a criança, ela não nega nem o leão, nem o camelo. A criança cria a partir do que fez o leão, diz o Rubem Alves. No Nietzsche não é bem assim, Rubem Alves isso. E o que está dizendo então o Rubem Alves? É que só há um sentido para a gente levar a sério a libertação. A libertação, ela inicia-se com a negação daquilo que nos nega, para abrir espaço para a criação daquilo que está para além do que a gente nega. Então o que ele vai dizer é que a ordem da criação, no âmbito da fé, é a produção de justiça e de amor. Se a libertação for meramente a destruição daqueles que nos destroem, a gente vai cair no ciclo de violência. Isso é um perigo, ele mesmo diz, quando você começa a usar categorias marxistas. Classe, categoria que os marxistas gostam. Então você tem lá o proletariado, você tem os burgueses. E se a luta dos burgueses, dos proletariados for tão somente dizer não aos burgueses, ele vai ser um escravo, eterno escravo daquilo que ele nega. Da mesma forma, para o Rubem Alves, estou dizendo para mim, da relação das mulheres com os homens, os homossexuais com os héteros. A libertação não é a mera recusa daquilo que oprime, é a promoção de transcendência por meio da negação do que oprime. Se a gente não for para frente e não se alavancar, a gente transforma a nossa negação em ressentimento. Mas você não acha que a violência tem um papel na história? Também acho. Porque não... Isso é o Rubem Alves, né, cara? Claro, sim. Isso é eu falei, olha, não é pra mim, mas é isso mesmo. Tem um texto que eu não vou dar aqui, do Leonardo Boff, onde isso aparece. Onde a teologia da libertação se abre para essa faceta. Como que alguém subalterno, à medida que aparece, não vai enfrentar estruturas de violência somente com uma flor na mão, né? Como ele fala. Eu acho que você tocou num assunto importante, né? Rubem Alves, entendeu? Mas isso dá certas referências aí. Você está falando um assunto bem sério. O que eu diria, já adiantando a finalidade do curso, é que o Rubem Alves está colocando exatamente o que eu estou chamando de pensamento descolonial da teologia da libertação. Porque o que ele vai defender no livro é que não sou eu que na Rua das Laranjeiras, com títulos, né, igrejas, não sou eu que promovo isso assim porque eu quero. E mais, não sou eu o Messias do pobre, do excluído, do aviltado. Não é isso. Se for assim, a relação de subalternização continua. Eu estou com, mas não estou acima dele. Portanto, a promoção criativa da esperança, ela precisa, vou usar a expressão atual que ele não usa, do empoderamento dos enfraquecidos. Caso contrário, não há libertação. E não há invenção de liberdade. Daí o Rubem Alves vai lançar um desafio que a teologia da libertação vai comprar, que vem do Paulo Freire, que é quando, vou usar essa expressão que não é dele, quando o subalterno, ele luta pela sua libertação, o que ele tem para ensinar ao futuro da história? O que ele ensina? Vou usar um exemplo meu, eu conheci a Marielle, Gilda também, né? A gente também trabalha, ela trabalhou no Pedro II comigo, lá, professora de matemática. A gente conheceu a Marielle e vivia lá. Tem uma coisa interessante da Marielle, assim, independentemente das narrativas, os policiais morrem, pessoas negras morrem. Tinha uma coisa importante da Marielle, que eu vi que esses discursos não chegaram lá. Não estou falando aqui por mim somente, que gostava dela, porque eu a conheci sendo assessora. Então, não sabia que ela ia ter essa preeminência e tal. Mas tinha uma coisa importante da Marielle. A última palestra dela está no YouTube, 59 segundos. Ela está com um grupo de mulheres negras, conversando sobre o protagonismo das mulheres negras nos espaços de representatividade política. E ela estava incitando mulheres de terreiro, candomblé, umbanda,
né, mulheres negras de comunidades pobres, elas estarem ali, falando como ela. E ela fala que ela é uma delas. Mas ela está ali exatamente para incitar as outras a lutarem por protagonismo. O que isso interessa para a gente? Isso é muito próximo do que o Rubem Alves quer, também do Paulo Freire. A questão é a seguinte: quando pessoas invisíveis tornam-se visíveis e tenho que ensinar, o futuro não fica incólume às suas palavras. Isso significa que a promoção de liberdade pela via da libertação significa transformar coadjuvantes ou invisíveis em protagonistas. Por isso, a função cristã é ser servil, no sentido bíblico. Quem quer ser o maior, seja o servo de todos. Então é eu chegar lá e falar assim: olha, eu tenho algumas coisas que eu estudei, que eu sei fazer e tal, sabe? Como é que eu participo aí desse processo? Como é que eu sirvo? Mas não é ser o Messias do outro, que é isso que está em jogo na tese. Ou seja, se os negros e negras precisarem de mim branco como Messias, esse projeto faliu. Se os homossexuais precisarem dos héteros como Messias, faliu. Eles podem lutar com os héteros, lutar com os brancos, mas se eles pensam que brancos e héteros são Messias, eles estão ferrados. E elas estão ferradas. Daí o caráter serviçal da teologia da libertação, que muita gente questionou, muita gente questionou, está na metáfora do teatro. Como eu faço esses atores interpretarem textos que eu não dei a eles e a elas, para que sejam protagonistas de uma história que não seria escrita se eu não abrisse mão dos privilégios que eu, homem branco, classe média, Rio de Janeiro, Zona Sul, Laranjeiras, que eu tenho ao estar nesses lugares. Portanto, eu diria que é uma teologia teatral. Entendem? Porque tem atores, atrizes, textos que a gente não escreve. Sabe? De personagens coadjuvantes. Quantos são coadjuvantes? E que a gente pode potencializar para que essas escritas sejam feitas não a partir do que eu digo que é certo, mas a partir de dores que são as suas. E que são certas porque são as suas e não são as minhas. E ali há um lugar onde Deus fala, quer falar e exige ser escutado. Segunda página desse textinho que eu dei para vocês, para concluir. Eu vou ler as suas citações que estão aqui. O messianismo humanista, na primeira lá em cima, com sua paixão e visão da libertação humana, apenas através dos poderes do homem, defronta-se assim com as alternativas, de um lado, do otimismo, à custa do seu caráter inteiramente histórico, tornando, pois, romântico, e de outro, da fidelidade à história e abandono da esperança, transformando empresa do cinismo gerado pela frustração. Ou seja, tem um tipo de messianismo humanista, daí ele ser contra os messianismos, onde os seres humanos eles resolvem a história e onde quem é privilegiado resolve o problema do outro. Mas, cara, a história não se reduz a mim. Então eu vou me frustrar e no fundo eu vou ficar tão mal que eu vou reforçar o status quo. Não é isso, Rubem Alves. Tem uma outra possibilidade. A despeito de a graça de Deus, através das lutas, promove futuro que não se reduz aos efeitos da minha vontade. Segundo texto, o povo de Israel, consequentemente, não podia ver a libertação nem como resultado de sua determinação para ser livre, nem como tendo se tornado possível pelas circunstâncias. Ele não se fez livre, foi obrigado a ser livre. Não se fez livre, foi obrigado a ser livre. Israel. A linguagem do humanismo messiânico, é isso que ele está dizendo que é ele. Humanismo messiânico, a gente vai ver o que é. Não é mais que uma expressão dessa experiência histórica de liberdade e libertação, apesar de.
quando todas as possibilidades subjetivas e objetivas de liberdade imanentes da história haviam sido abortadas. Continua a citação. Assim, tal linguagem é inteiramente histórica, apontando para a emergência na história da eficácia apesar da fraqueza humana, apesar da insuplantável força dos poderes que mantinham o homem cativo. Ela se mostra uma linguagem nascida da experiência da eficácia histórica, não como resultado do poder humano, e sim como uma dádiva, a eficácia enquanto graça, a eficácia apesar de. Então, o Rubem está invertendo. Existe um messianismo humanista, onde você tem grupos que são salvadores de outros, onde a história se reduz à vontade desse grupinho, e você tem um humanismo messiânico. O que é o humanismo messiânico? Através da luta, algo que está acima das minhas forças, e atuando nas minhas forças, produz algo que eu seria impotente para produzir. Libertação e liberdade. E esse algo não se reduz a mim, eu, que vivo numa condição de privilégio. Atravessa novos protagonistas da história. Estou vendo várias pessoas negras, graças a Deus. Isso tem que ser assim. São essas pessoas, em outros lugares de fala, de atuação, são pessoas em condição de rua, em condição de subalternidade nas comunidades pobres, né, que lutam junto aos indígenas, ou são índios e índias. Essas pessoas têm o que e têm como fazer. E novas alianças surgem, e a história vai sendo produzida para além das forças desses personagens, mas com eles e elas assumindo o seu protagonismo. Legal? Por fim, ele diz aqui. Ah não, tem mais um. Dessa forma, Deus é o nome que se dá à presença do futuro. Ele é a liberdade na história, que faz transcender sua forma presente em direção a uma possibilidade de libertação humana. Então Deus é encarnado no processo de produção de liberdade, de libertação e de futuro na história. Essa é a tese do Rubem Alves. Última citação. A possibilidade de libertação e a forma da esperança se derivam, assim, da percepção do caráter conflitivo do processo pelo qual a liberdade abre caminho ao novo. O movimento pode ser resumido em 3 momentos. Então vamos lá, ver o que é esse negócio de liberdade e de libertação. Primeiro momento, a realidade do velho, enquanto poder empregado para autopreservação, empregado contra o novo, sob a forma da violência. Então o Rubem Alves está dizendo assim, é uma diferença que ele faz no meio do livro, baseado no autor de língua alemã, Herbert Marcuse. Ele diz o seguinte: a gente vive numa sociedade onde tudo muda o tempo todo, mas nada se renova. Então todo mundo tem iPhone X, não pode falar inglês, né? X não pode, X. Se falar inglês tudo fica bonito, né? Apple. Falar maçã fica mal. Então tá lá, você vende e você compra, daqui a 2 anos outra. Você tem muita mudança. O Rubem Alves vai dizer, quantitativa, mas não criação qualitativa. E o que ele diz é que a história se tornou refém das mudanças quantitativas. Portanto, isso para ele é violência. A automanutenção de uma sociedade, de coisificação das relações humanas e dos indivíduos humanos, por meio de uma sucessão de mudanças onde nada se remove. Então, esse é o primeiro passo. Existe o velho. E o velho violentamente se mantém como velho dessa maneira. Segundo passo, a liberdade enquanto poder contra a violência da preservação. Aí talvez entre que você me falou, mas ele não cita como você falou. Enquanto negação do negativo. Negar o negativo. Esse é o segundo passo da libertação. Terceiro, a liberdade como poder para a criação do novo. Como poder para experimentação, como afirmação. Depois ele diz, que tipo de passo é esse? Invenção da liberdade. Então, para concluir o Rubem Alves, uma pena, um autor que eu gosto, estive com ele algumas vezes, o Edson foi amigo dele, é um autor que eu gosto, sobretudo desse período da obra dele.
Mas vai lá. O que interessa aqui com o Rubem Alves é que é o primeiro grande autor que para e coloca, esquadrinha os termos do problema da libertação e de uma teologia que está inserida historicamente no contexto latino-americano. Tanto que grande parte do texto, início do texto, ele vai fazer anteceder o Gustavo Gutierrez, vai falar assim: em condições de subdesenvolvimento, como na América Latina, em condições de aviltamento, como pessoas negras nos Estados Unidos, não há um elemento teológico em lutar por libertação. Então, quando ele está promovendo essa reflexão, ele está inserindo Deus na concretude da história dos subalternos e vendo o lugar do subalterno como lugar de significação do discurso sobre Deus. Mais do que isso, a teologia da libertação não é bem um discurso sobre Deus, mas a partir de Deus, porque é necessário encontrá-lo em alguém. Caso contrário, o discurso não tem força de transformação. Por isso que ela sai do nível do sistema e ela pensa os conceitos a partir do nível da experiência. Daí alguns falarem que ela é uma teologia ascensional, porque ela nasce de baixo para cima. E ela não nasce de cima para baixo. Pegaram? Para completar e vocês falarem, criticarem e me amaldiçoarem, como quiserem, a palavra do Senhor que é a Paulo Freire hoje. Então, meu amigo, agora eu estou assim. Paulo Freire me libertou de muita coisa nessa vida. Referência. Esse é o livro de 90, é o livro da década de 90, né, 96, o Pedagogia da Autonomia. Olha só essa parte. São livros tardios, mas o pensamento dele não mudou tanto até lá. A invenção da existência envolve, repita-se, necessariamente linguagem, cultura, comunicação em níveis profundos e complexos do que ocorria somente no domínio da vida dos animais. A espiritualização do mundo, a possibilidade de produzir beleza e desconstruir a feiura do mundo, e tudo isso que se inscreve em mulheres e homens nos tornam criativos e éticos. Vamos lá. Capazes de intervir no mundo, de comparar, ajuizar, decidir, romper, escolher, capazes de grandes ações, dignificantes testemunhos, mas capazes também de impensáveis exemplos de baixeza, indignidade e aviltamento. Só os seres que se tornam éticos podem romper com a ética. Não se sabe de leões que covardemente tenham assassinado leões do mesmo ou de outro grupo familiar e depois tenham visitado seus familiares para levar-lhes sua solidariedade. Ou seja, leões não têm hipocrisia, né? Não se sabe de tigres africanos que tenham jogado bombas destruidoras em cidades de tigres asiáticos, mas nós o fazemos. No momento em que seres humanos, intervindo no suporte da vida que é o mundo, foram criando o mundo, a linguagem com que passavam a dar nome às coisas, fazia com que eles agissem sobre o mundo, na medida em que se foram habilitando a compreender o mundo e criaram a necessária comunicação do que foi compreendido. Assim foi possível existir e não ser disponível um homem a outro homem, uma mulher a outra mulher. Quer dizer, já não foi possível existir sem assumir o direito e o dever de optar, decidir, de lutar, ou seja, fazer política. Eu diria que a teologia da libertação é quase a encarnação disso aqui. Ela coloca outro medidor para a fé. O medidor da fé não é a coerência da doutrina, o medidor da fé é o serviço da vida, na promoção da liberdade, da justiça e da convivência amorosa.
Toda a teologia da libertação vai viver desses suportes. Por isso o Rubem Alves diz que Cristo não explicou o sofrimento. Cristo sofrendo mostrou onde Deus sofre, para que agíssemos, para que de novo Deus não sofra em outros humanos. Sabe? Sofreu. Não explicou. Sofreu por causa do karma. Sofreu por causa do pecado. Sofreu. E está mostrando, se sofreu ali, olhem onde ele sofre. Para que não precise existir outras cruzes. E de novo Deus vem a sofrer em novos seres humanos. Isso foi uma aula introdutória. Eu estou aberto aqui à discussão, quem quiser.